Fala pessoal do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente. Vocês sabem que não é todo dia que eu venho aqui não, mas hoje eu tinha que vir. Tinha que vir porque surgiu um novo documentário em relação à BIM paralela e ao caso Adélio Bispo e essa perseguição que o Bolsonaro vem sofrendo desde que perdeu as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro. Por que, né, querem tanto prender o Bolsonaro? Porque esse inferno na vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Você vai acompanhar tudo isso e muito mais num documentário feito pelo meu colega de jornalismo, Joaquim de Carvalho, que foi para Juiz de Fora, entrevistou o Clenis, que a gente está atrás dele. Eu falei que não ia mencionar mais isso desde o vídeo que eu já vou colocar para vocês aqui, o vídeo em que o Adélio Bispo cochicha provavelmente o nome do mandante do crime na hora mais quente e mais acalorada da situação, logo posterior à facada em Jair Messias Bolsonaro, dia 6 de setembro de 2018, o cabo Clenis foi a falha na Matrix. Né? O cabo Clenis apareceu quando ninguém esperava, protegeu o Adélio Bispo do linchamento, que era o que ele mesmo calculava que iria acontecer após a facada, e não aconteceu. Por esse motivo, o Adélio Bispo acabou sendo protegido, né, e preso. E até hoje ele está encarcerado, dado como inimputável, como lelé da cuca, como maluquete, como vocês queiram chamar, e como principalmente como inimputável, né, que ninguém pode colocar uma pena em quem é louco, segundo os julgadores da ação ali. E aí, nesse documentário que você vai acompanhar comigo, na verdade você vai acompanhar hoje uma gravação de uma live, né, a gravação de um documentário ao vivo, que eu vou comentar em cima do que o Joaquim de Carvalho trouxe depois de vários dias em viagem. Né, ele me contatou aqui para conseguir o contato do Clenis, ele usa o nosso vídeo ali na matéria, e obviamente você tem todo o direito de divergir das opiniões do Joaquim, das minhas opiniões, caso você queira divergir também. O importante é que você faça a interação aqui no nosso chat, tá? Não se esconda, manifeste a sua opinião e principalmente se inscreva. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui você tem jornalismo independente que não é patrocinado por governo algum. Tá? Então a gente traz a nossa opinião, sim, e a gente é contundente. Não escondo de ninguém a minha predileção pelo conservadorismo, pelo lado liberal, para a gente fortalecer o nosso país, e os progressistas que me desculpem, mas eu acho que é o caminho. Né? Ah, esse não é o caminho jornalístico, Thiago. Antes de eu ser jornalista, eu sou uma pessoa, o canal é meu, pessoa física, né? Eu tenho o direito de externar a minha opinião aqui, e por isso que está aí na manchete que esse é o caso que pode sim derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queira você ou não queira acreditar. Essa é a questão. Deixa eu só fazer um movimento aqui, que é para a gente adequar esse vídeo lá no canal do Thiago Parigiani normal, porque ele está escondidinho ali, aí não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Porque aí fica pouca gente na live. Quando tem pouca gente na live, não faz nem sentido eu ficar falando, deixa o joinha, se inscreva e tudo mais, porque ele está no privado. E quando ele está no privadão, pouca gente vai conseguir assistir. A partir de agora, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir confirmar a identidade. Lá, ele está não listado, tá vendo? Vamos pôr aqui no público. Publicou. Maravilha. Agora vai começar a encher de gente aqui nesse chat, tá? Era isso que eu precisava. Vamos voltar para cá e vamos em frente. Bom, o vídeo que eu tenho para vocês, quem já é frequentador assíduo aqui do canal já conhece, mas eu vou passar ele na íntegra logo de cara, não vou enrolar, porque é a base do documentário aqui que fala do caso Adélio e procede lá para a BIM paralela. Então, o vídeo é esse aqui, ó. Adélio Bispo logo depois da prisão. Esse vídeo é exclusivo, tá? A gente já repercutiu ele.
Já vou mostrar para vocês também. Aí você vai ver o momento em que ele cochicha no ouvido do Clênis, ó. Olha lá, cochichou. Tá? Não pega o áudio, vou mostrar aqui para você, dar uma satisfação para a audiência que está aqui na tela vertical. Adélio Bispo logo depois da facada aqui, ó. Olha o cochicho agora. Cochichou, tá? Então esse é o vídeo exclusivo, né, que a gente teve acesso, e você vai acompanhar agora o documentário do jornalista Joaquim de Carvalho, do canal 247. Todo mundo sabe que o posicionamento do 247 é progressista. Não é novidade para ninguém. E vocês vão acompanhar comigo a partir de agora. Peço um pouco de paciência, vai ser uma gravação ao vivo, que vocês vão ver que depois vai entrar em cortes aqui no canal. Quero a sua interação, vocês vão participar da live, como a Rita Anacoreto, que faz aqui o comentário, eu vou colocar ao vivo durante a transmissão, tá? Participem, vocês que estão aqui na tela vertical, por favor, vão se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Daqui a pouco a gente vai girar o peão para mostrar aqui, a gente está começando a live com 76.289 inscritos, vamos ver se a gente bate 76.500 até o final da live. Pode se inscrever porque é de graça, tá? E você vai estar aqui no canal que quer o Brasil mais limpo. Para você que está comigo aqui na tela horizontal, tá vendo aqui o QR Code em cima? Eu já previa que isso ia acontecer, né? O nosso canal ele não está desmonetizado, mesmo porque não fizemos nada de errado, porém, né, o sistema já previa que o nosso crescimento exponencial fosse freado, né, e aconteceu. Então a gente pede que, se você pode ser um patrono, faça aqui a sua doação pelo QR Code que está aqui em cima, tá? Pelo aplicativo bancário você faz a doação do valor que você quiser, a gente vai reverter em estrutura para que consigamos trazer pautas dessa espécie aqui no nosso canal. Todos apostos, Joaquim de Carvalho na tela, canal 247, apuração do caso Adélio Bispo, as últimas atualizações, Cabo Clênis em entrevista exclusiva, explicando, será que ele vai explicar o que o Adélio cochichou na orelha dele, finalmente? Fala Joaquim de Carvalho. Há mais de 6 anos, no dia 6 de setembro de 2018, ocorreu aqui o encontro de Jair Bolsonaro e Adélio Bispo de Oliveira. Bom, a consequência vocês sabem. Bolsonaro depois se elege embalado por aquele evento, ou explorando certamente aquele evento, e isto deu mais popularidade a ele. Mas foi bem aqui. Mas não nasceu só ali, favoreceu a eleição do Bolsonaro, não foi só isso. Também houve aqui, o surgimento da chamada BIM paralela. Bom, a BIM paralela, ela nasce no governo de Jair Bolsonaro, logo no primeiro mês. Por que eles fizeram a BIM paralela? A investigação da Polícia Federal identificou 5 objetivos.
Um objetivo era perseguir opositores. O outro objetivo era difundir fake news. Eles levantavam informações que poderiam ser distorcidas. E fake news tinha toda uma ligação com o chamado gabinete do ódio. Qual era o outro objetivo? Proteger a família Bolsonaro. Isso ficava muito claro, ficou muito claro no caso da investigação da Receita Federal e também do Jair Renan, com o uso do agente Luiz Felipe Félix. Você tinha um quarto objetivo, que era desacreditar o processo eleitoral, para que o regime continuasse. E, é claro, para que houvesse oportunidade para o golpe, para que se criasse um ambiente do golpe. A BIM paralela tinha também esse objetivo. Nós estamos falando, portanto, em 4 objetivos. E você tinha, claro, a obstrução da justiça. A obstrução da justiça, isso ocorreu em vários casos. A origem é Juiz de Fora. O episódio da facada em Juiz de Fora. O Bibiano disse Volta para em mim vários aí. casos. Volta para mim aí. Então, para nessa tela aí, por favor. Então, vamos lá. Eu não sei se é... Provavelmente não, né? O Joaquim é um jornalista. Provavelmente esse é o discurso dos progressistas em relação à BIM paralela, né? Que, para mim, se houve a criação de uma BIM paralela, a grande resposta que está faltando é quem mandou Adélio Bispo esfaquear Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro criou essa estrutura aí, ó, né? Então, segundo o Bolsonaro criou essa estrutura. Então, partindo do princípio de que foi criada a BIM paralela, por que que o Bolsonaro, com esse poder todo de criar, né, uma segmentação na inteligência da polícia brasileira, não pediu para ficar com Adélio Bispo e perguntar quem foi que mandou você enfiar a faca na minha barriga? Tá? Então, é por isso que eu questiono esses 5 pilares. Okay, vamos lá. Perseguição a opositores. Você tem visto o Alexandre de Moraes perseguir opositor do Lula? Você tem visto o Lula falar de opositores, mesmo ele estando eleito e tendo mais 2 anos no cargo? Você viu o Bolsonaro falar mal do Lula durante o governo dele? Então, qual é a perseguição dos opositores? Difusão de mentiras. Você assistiu a entrevista do Lula no Fantástico? Vamos só, por exemplo, agora. Não vamos falar da picanha, não. Você viu a Sônia Bride questionando quando ele fala que ele foi condenado sem direito de defesa? Porque esse é o discurso barato de Luiz Inácio. Eu fui preso injustamente, companheiro, porque eu não tive defesa. E o Zanin? O Zanin lá na frente do Moro era o quê? Era amigo dele? Foi tomar uma cerveja com o Moro? Era a defesa. Então ele quis se vitimizar na entrevista com o Fantástico e a Sônia Bride jornalisticamente merece os meus aplausos, porque independentemente de interesse A ou B ou viés que a Rede Globo possa apresentar, ela conseguiu ser isenta naquela entrevista exclusiva e questionou o Lula, deixando ele numa sinuca de bico mesmo depois de um pós-cirúrgico. Ela foi extremamente profissional quando questionou. Ela poderia deixar passar batido. Ela poderia. Se ela fosse instruída, e parabéns à Rede Globo por não ter instruído. Eu acho que a Sônia Bride, pelo histórico jornalístico dela, ali, a história e a bagagem, né, jornalística, assim como uma Ilse Scamparini, uma própria, que Deus o tenha, Glória Maria, são pessoas que não se renderiam a uma situação, você vai entrevistar o Lula, mas não questiona ele assim. Mesmo porque eu já falei aqui que a Globo não é esquerda e nem direita. A Globo é de quem dá mais. E o medo da Globo de voltar ao Jair Messias Bolsonaro é de que ele corte verbas, né, como ele fez no governo anterior. Mas não que ela morra de amores pelo Lula, tá? É claro que ela gosta mais. Mas mesmo assim foi profissional. Então, Lula foi difundir uma mentira agora nesse último domingo. Proteção de interesses da família Bolsonaro. Eu concordo em partes, né, porque tiveram denúncias do gabinete lá, de rachadinha, do Flávio Bolsonaro, do próprio do Jair Renan, como o Joaquim cita aqui. Mas não vi nada explícito, mesmo porque não conseguiram provar nada a ponto de prender o Flávio Bolsonaro ou o Jair Renan. Tá?
Obstrução da justiça? Cara, obstrução da justiça. O que está sendo feito hoje pelo STF, né? E ainda veio ontem o Alexandre de Moraes falando que o STF tem poder de polícia. E aí tentaram obstruir a justiça com essa BIM paralela. E ataques ao sistema eleitoral e às instituições. Eu não consigo ver nenhum desses 5 pilares, sinceramente. Porque, na verdade, estão querendo prender o Bolsonaro por planejamento de um crime que não foi nem ele que planejou. Né? Foi o coronel lá que já está pagando a conta se realmente ele fez o planejamento do golpe, que não deu certo. Ficou nítido que houve um plano, né? E houve um plano que não aconteceu e aí a revolta dos manifestantes fez o 8 de janeiro acontecer. E muita gente está pagando, né, preso como se fosse terrorista, sendo pai de família que foi inflamado por aquela situação ali. Então, existe o crime que foi cometido e existe o crime que foi planejado. O que é mais grave? É óbvio que o que planeja também é um crime. Mas na justiça brasileira atual não há previsão de penalidade, prisão para planejamento, sim para execuções de crime. É a mesma coisa que falar assim, eu tenho vontade de matar o Alexandre de Moraes. Então você vai ser preso. Hoje em dia está desse jeito. Porque você externou que você quer matar, né, o Alexandre de Moraes. Mas isso é forma de linguagem. É que nem o bloodbath, né, o banho de sangue que falam lá nos Estados Unidos. E aí quando usam aqui parece que, nossa, vão sair matando geral e sair lavando a rua com o sangue das pessoas. E é simplesmente um termo, né? Assim como mamão com açúcar, né? Não significa que você vai passar uma mão com açúcar e esfregar na cara para facilitar alguma coisa. Significa que é mais fácil uma mão com açúcar, uma situação mamão com açúcar. É um termo americano, bloodbath, banho de sangue. E aí quando traduzem ao pé da letra aqui no Brasil, todo mundo fala, nossa, o Trump falou que vai matar todo mundo lá, né? Ainda bem que o Bolsonaro nunca usou esse tema aqui. E a grande inocência do Bolsonaro, na minha visão, foram falas, né? Falas que levaram ele a ter uma rejeição de um público que não está polarizado nem para a esquerda e nem para a direita, e que é o pessoal que está definindo as eleições. E por isso que o Lula acabou vencendo. Aí vem a questão de muita gente falar que foi fraude e tudo mais, não teve nada provado. A gente não pode falar em relação ao que não temos provas. Temos que tomar cuidado em relação ao que falamos e responsabilidade. Aqui, como jornalista que fala, enxergo falha sim no Bolsonaro, mas entre Lula e Bolsonaro não há comparação. A gente precisa mudar esse país e a gente teve a oportunidade de mudar e de continuar essa mudança, mas infelizmente falhas na comunicação levaram à reeleição do Lula Lelé Molusco. Mas vamos lá, o Joaquim de Carvalho, sem desviar do nosso tema. Então, os 5 pilares da BIM paralela seriam esses que, na verdade, eu discordo, só vi uma pequena proteção ali de alguns, até o Major Olímpio, né, falou isso, que existia uma monarquia quando o Bolsonaro protegia os filhos, mas ele mesmo foi claro, falou, se fez o crime vai pagar, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. E uma outra coisa, quando você vê esses ataques em relação ao Bolsonaro, que está inelegível, né, eu, independentemente de predileção, esquerda ou direita, eu confesso que eu fico indignado, porque eu falo, cara, estão querendo punir um cara que está inelegível, né? E que gente que estava do lado dele estava planejando alguma coisa errada. Diferentemente de quando a gente viu o Lula ser condenado, que vê a Lava Jato, vê a atuação do pessoal de Curitiba, né? Que é um território onde a corrupção política ali, historicamente, não existe, diferentemente do Rio de Janeiro, de estados do Nordeste, era de arrepiar quando colocaram o Lula na cadeia, com provas, né, de desvio de verba da Petrobras, de aquisição de reformas indevidas ali. Ele fazia essa monarquia velada que ele faz hoje no poder, ele fazia lá atrás também, enquanto a Dilma estava. O sítio em Atibaia, o triplex no Guarujá, são provas cabais de que ele não era nenhum inocente. Agora, cadê o crime do Bolsonaro? Cadê o dinheiro desviado na conta do Bolsonaro? Eles puxam de tudo quanto é lado e não enxergam. E aí é o que eu vou te falar. Você que não é bolsonarista, eu não estou querendo induzir ninguém a ser, você acaba ficando, né? De tanto que investigam, porque se na época do Bolsonaro fizessem o que o Lula faz com o Bolsonaro, com o Lula, meu amigo, eu acho que ia achar muito mais do que um triplex e uma chácara em Atibaia. Mas vamos lá. A origem é Juiz de Fora. O episódio da facada é em Juiz de Fora.
O Bibiano disse em entrevista, mais de uma vez, que o Carlos Bolsonaro queria montar uma BIM paralela. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Isso foi o primeiro sinal amarelo que levantou na minha apuração, isso antes da gente começar aquele outro documentário. Ora, por que nomeação para cargo de livre provimento, isto é, da escolha do presidente da República, gera ou geraria impeachment? Era muito estranho. Quais eram esses 4 nomes que nós fomos atrás? Ele era o nome de Luiz Felipe Félix, que foi o principal segurança do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. É ele que tem aquela imagem que estão colocando o Jair Bolsonaro no carro e ele toca com a mão, muita gente diz que ele estava dando um soquinho no Jair Bolsonaro, estranho realmente. E aí quando essa imagem começa a ser divulgada pelos bolsonaristas, na rede bolsonarista, a família do Jair Bolsonaro vai a público para dizer não, ele é da nossa confiança. Ele era o principal, o Luiz Felipe Félix. Tem inclusive uma imagem, que eu já divulguei, essa imagem, em que depois da tentativa do Adélio de atingir o Bolsonaro com aquele jornal da República, que ele derruba o segurança, o Bolsonaro pede calma, desce do ombro de um apoiador e pede calma, e até tem uma palavra que ele fala, calma, velho. Calma aí, cara. Calma, porra. Calma, cara. Calma, rapaz. Não dá agora, cara. Calma, irmão. Tem paciência, cara. Foi interpretado no primeiro momento como ele dizendo, calma, Adélio. A perícia não foi conclusiva. Disse que poderia ser calma, velho, porque havia muito barulho. Mas isso foi interpretado como calma, Adélio. Tá? No primeiro momento, esse áudio pode ouvir novamente, vocês vão ver que realmente existe essa palavra que parece ser Adélio, efetivamente. Mas o que acontece na sequência? Numa das mais de 1000 fotos que nós temos, o Luiz Felipe Félix se aproxima do Adélio, está aquele policial militar, a paisana, que tem uma camiseta de bloco de carnaval, que é o que vai defender o Adélio, vai proteger o Adélio do ataque dos bolsonaristas. E tem uma pessoa nunca identificada, que tem um cabelo cortado, estilizado. Ela não foi identificada, ela não foi chamada pela polícia, em nenhum momento. Mas é uma pessoa que parece muito mais, quando teve o episódio, vão para cima do Adélio, ele está olhando para o Adélio e não para o Jair Bolsonaro, que seria natural. Ele tá ali, as pessoas todas estão concentradas ali muito no Jair Bolsonaro, ele está concentrado no que estão fazendo com o Adélio. Porque outras pessoas, o Bolsonaro está sendo carregado, levado para um bar, para ficar no chão. Nós mostramos essa imagem também naquele outro documentário exclusivo, está com a cabeça perto de uma lata de lixo, deitado no chão. E eles levam, quando eles estão levando, as pessoas estão preocupadas com o Bolsonaro, existem pessoas atacando. Este rapaz, ele nem protege o Bolsonaro, nem ataca o Adélio, ele está só preocupado, e também o policial militar, a paisana, ele protege o Adélio. E aí vem o Luiz Felipe Félix, claramente, e conversa com eles. Conversa. Eu procurei, o Luiz Felipe Félix não fala, inclusive fui perseguido por ele, mas eu vou contar isso também, e nós contamos isso no segundo documentário. E ele era da BIM paralela. Aí também chamou atenção. Se ele era o segurança principal, se permitiu, ou falhou, permitiu que eles chamam de pacote, a autoridade, o caso Bolsonaro, fosse atingido, segurança que falhou. Sobretudo porque o Adélio tinha tentado um ataque antes.
E você vai ver um depoimento exclusivo de outro segurança, que era o segurança paralelo, da segurança do voluntária, que era uma segurança paralela. Tinha a segurança da Polícia Federal e esse segurança voluntário. Chama Hugo. Hugo prestou depoimento e ele então disse que como foi o ataque, o jornal que tinha, e disse mais, que ele avisou a Polícia Federal que o Bolsonaro, ele tinha informação, tinha recebido informação na cidade de que o Bolsonaro poderia ser alvo de uma facada. O senhor pode observar o contato do senhor Adélio com outras pessoas antes do evento da facada? Olha, como um dos organizadores da segurança voluntária, antes do Bolsonaro chegar ao Parque Alpes, fui informado que tinha pessoas querendo a facada do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chega, de fato, eu estou com o tenente coronel que estava comandando a operação no meio da praça do Parque Alpes. Então, foi aonde eu consegui chegar próximo ao Bolsonaro, na porta da Planalto. Eu fui andando na diagonal. A princípio, como os coordenadores eram para recebê-lo, eu não consegui, porque eu fui fazer uma varredura e avisar a PM que eu tinha sido informado e um ou outro ia levar a facada Bolsonaro. Mas havia sido informado por quem? Um colega. O colega conhecia, sabia que eu estava na segurança do Silvano. Corre os olhos aí, perto da banca, tem pessoas que falaram da facada Bolsonaro. Um colega meu estava na formação comigo, nós fizemos um evento e identificamos algumas pessoas prováveis e passamos a informação para a polícia. O senhor prestou esse depoimento na sede policial também, acerca de outras pessoas que teriam dito que queriam faquear também. Não entendi a pergunta. O senhor prestou depoimento nesse sentido na sede policial? Não. Ainda não? O único depoimento que eu fiz foi no dia do ocorrido na Polícia Federal. Tá. Então, esse outro cabo que disse que havia outras pessoas também que tinham dito que queriam... A pessoa estava no movimento ali por conta do Bolsonaro. O senhor poderia identificar essa pessoa? Sim. Qual o nome dela? É até a segurança do Fórum Célio. Célio, qual o sobrenome? Célio Félix. Célio Félix. Foi uma das pessoas que chegaram a mim para falar que tinham ouvido pessoas dizer que queriam dar facada na Adélia. Então, essa guarda, esse trabalho que já havia uma análise de eventual pessoa que poderia vir e dar uma facada, já havia esse alerta. Sim, com certeza. Esse depoimento é muito importante e pode ser o detonador de uma investigação mais aprofundada. Porque, olha, não é comum uma facada. E como é que ele tinha essa informação? Se o Adélio agiu sozinho, o Adélio saiu falando que ia dar uma facada? Como é que essa informação chegou até ele? Ele levou aos seguranças do Bolsonaro, a Polícia Federal, e nada fizeram. Poderiam ter, inclusive, abortado a caminhada. Não fizeram. O Bolsonaro tinha um colete à prova de balas dentro do carro. Deveria ter usado. Não usou. Ele dizia até que ia usar. Enfim, são perguntas que precisam de resposta. O Hugo não pode mais dar essa resposta. Porque morreu com 56 anos. Também de infarto. Segundo o laudo do IML lá de Juiz de Fora. Procurei a família, procurei a esposa. Mas ela realmente não quer falar. Uma conversa difícil e a gente tem que respeitar porque ela perdeu o marido. Mas o Luiz Felipe Félix, então, um deles nomeado para a BIM Paralela. O Bibiano recusou, mas esse era um dos nomes. O outro nome, Felipe Arlota, que era policial de Juiz de Fora e também atuou na organização da segurança. O outro policial agente, Felipe Arlota, e o outro agente, Marcelo Burmevé. Marcelo Burmevé não tinha atribuição oficial nenhuma da Polícia Federal para organizar a segurança. E ele organizou. Nós contamos isso naquele documentário a partir do relato do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. Toda a organização dessa visita de Bolsonaro a Juiz de Fora, toda ela foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. A única coisa que não ficou sob nossa responsabilidade, é importante que se diga, foi pura e exclusivamente a questão da segurança. Muito interessante quando ele diz isso. Ele reuniu-se com o Marcelo, e o Marcelo, então, deu algumas orientações. E aí entra a questão do drone. Ele disse que era preciso contratar uma empresa de drone que filmasse todo o deslocamento do Jair Bolsonaro. Na época que tivemos aqui no dia anterior, o pessoal da Federal sugeriu que nós contratássemos um drone que acompanhasse todo o trajeto da visita de Bolsonaro aqui. E assim nós o fizemos. Contratamos uma empresa para que fizesse uma cobertura para nós de todo o evento com o drone. Quando Bolsonaro desceu o calçadão também, o drone acompanhou toda a trajetória, filmou inclusive o acidente e tudo mais. Esse drone foi uma recomendação na época do pessoal da segurança.
O drone pegou o momento do golpe? Pegou. O senhor chegou a ver essa imagem? Cheguei. E não tem essa imagem? Tem algum lugar? Olha, eu fui surpreendido com a sua entrevista hoje, não sabia disso. Não sei onde estaria esse material. Esse material é um material da associação comercial, né? Mas como ele cobriu tudo e o drone, além de filmar, tirou uma infinidade de fotos, eu acredito que algum de nossos diretores tenha retirado isso aqui do nosso arquivo para revelar algumas fotos, e nesse momento agora eu não saberia dizer onde estaria esse material. Essas imagens, elas desapareceram. Eu procurei essas imagens na produtora, não tem, porque a produtora disse que entregou para a associação comercial. Na associação comercial não foi localizado. Uma parte desse vídeo, gravado pelo drone, foi usado numa peça de propaganda no mesmo dia do episódio da facada. Mostra que muitas pessoas ali e mostra uma camiseta do Bolsonaro com uma, supostamente usada pelo Bolsonaro, mas não é a camiseta que o Bolsonaro usou, porque essa camiseta também sumiu, não foi apreendida, desapareceu. Então mostra um rasgo exatamente no Brasil, na letra Brasil, um rasgo que teria sido supostamente produzido pela faca. Marcelo Gourmet, Felipe Arlota, Luiz Felipe Félix. Esses três é que indicam o Alexandre Ramagem para ser diretor da ABIN, diretor-geral da ABIN. E por quê? Porque eram da confiança deles e porque eles, agentes, não poderiam ser diretor. Teria que ser um delegado da Polícia Federal. E vai, então, o Ramagem, ele é o Carlos Bolsonaro, final de janeiro de 2019, pede ao Bebiano para nomear, o Bebiano não nomeia. O Bebiano é demitido, alguns dias depois. E o Carlos já vinha, já há muito tempo, plantando coisas na internet, a milícia virtual que existe sim, contra mim, contra outras pessoas, e eu fiquei perante esse grupo mais fanático, mais radical, com a pecha de traidor. O Brasil enxerga alguns bons ministros que há, mas as pessoas desconhecem o núcleo duro que cerca o presidente ali dentro do palácio. E muitas vezes pessoas que não fazem parte do governo, mas que estão ali muito próximas ao presidente. A situação é muito preocupante, porque o Brasil está sob comando de uma pessoa que demonstra, ora, traços graves de mau caratismo, horas fortes sinais de loucura no último grau e assessorado por irresponsáveis e fanáticos. Mas Alexandre Ramagem não foi nomeado. Então continua com a estrutura da ABIN antiga, que vai até agosto. Julho. Dá um break para mim aí, deixa eu só contextualizar, porque tem muita gente chegando aqui. O que a gente está fazendo é reagindo, tá, ao documentário publicado anteontem pelo meu colega de jornalismo, Joaquim de Carvalho. Tá? Posso falar que é meu amigo, trabalhamos numa emissora juntos aqui e seguimos hoje caminhos opostos, podemos colocar assim. Eu tenho o meu canal independente aqui, né, no qual eu falo sem ajuda de ninguém. Na verdade, os patrocinadores do meu canal são a minha audiência, além do YouTube, que remunera de acordo com a audiência que a gente consegue, mas isso é nem perto do apoio que a gente tem de vocês. Ele fez um documentário sobre o caso Adélio, atualizações, informações muito relevantes que você vai acompanhar aqui comigo, por isso que eu peço que você fique até o final. A gente está aqui na tela vertical e a gente está também no YouTube em tela deitada, são públicos distintos, tem gente que assiste na tela vertical. Se você está gostando e quer assistir na tela horizontal, onde você vai ver a reportagem, é só você clicar no canal e clicar no ao vivo que você vai vir para o outro lado aqui na tela quadrada, tá? Se você está satisfeito olhando para mim aqui, tá tudo bem também, tá ouvindo bem, né? O som, vai deixando a sua interação e se inscreva no canal, que daqui a pouco a gente vai mostrar o que acontece. O Bebiano, para contextualizar, foi demitido e posteriormente faleceu de um infarto fulminante, tá? E ele está falando aqui que posterior ao caso Adélio, a eleição do Bolsonaro, foi criada uma ABIN paralela. Isso aí é uma coisa que até hoje não ficou provado, né, legitimamente, essa questão da ABIN paralela. Existiu a ABIN, a Agência de Inteligência Brasileira, e nomearam alguns membros de confiança, caso do Alexandre Ramagem aí, e tudo mais. E com isso foi dado o nome de ABIN paralela, pela esquerda, principalmente. Mas até hoje nada se provou e é onde eu fico com o pé atrás, porque eu falo, se teve a ABIN paralela, por que o Bolsonaro não tentou o acesso ao Adélio Bispo para trazer essa resposta para cá? Uma coisa que eu preciso contextualizar.
de fato, foi explorada na campanha política de Jair Bolsonaro a facada. Depois de ver que ele estava fora de perigo, né, que não teria risco de vida, ele estava em plena campanha eleitoral. Eu fiz uma campanha eleitoral aqui na minha cidade, para quem não sabe, para poder entender como que funciona o mecanismo, campanha de vereador pequenininho. O Bolsonaro ele foi eleito com uma campanha proporcional a uma campanha de vereador, que ganha, gastando muito pouco. Nem debate ele participou. E posterior à facada, essa camisa que vocês viram aí do Brasil, foi utilizada assim como ferramenta de marketing mesmo, porque a facada não sangrou. Até aí, cara, ele estava em campanha política. Nenhum candidato entra em campanha política para perder, né? E obviamente foi explorado de forma favorável a facada e não a não morte, né, do Bolsonaro, porque ele poderia ter morrido. Agora, até aí, falar que foi planejada a facada, cara, eu não conheço ninguém que em sã consciência estamos aqui, dá facada aqui, dá facada aqui. Ninguém, tá? Ninguém, e você não vê traços de loucura na personalidade do Bolsonaro para fazer isso. Ninguém consegue prever aonde vai entrar uma faca na tua barriga. Você não tem uma parte oca do teu abdômen, você tem uma série de órgãos comprimidos aqui. Então, esse papo de que ele abriu para facilitar uma facada, que ele não usou o colete para facilitar uma facada, prevendo que a popularidade dele ia aumentar. Cara, isso é loucura. Do mesmo jeito que falar que o cara que atirou no Trump foi planejado pegar e raspão na orelha dele. Isso é loucura. Então aqui no nosso canal a gente luta contra loucuras. Loucuras da extrema esquerda e loucuras da extrema direita. Que nem gente que falou que o tio França foi atingido por um tiro. Isso é loucura. Gente que fala que o Lula é um clone. Isso é loucura. Falar que o Bolsonaro planejou tomar uma facada para aumentar a popularidade é loucura da esquerda. Falar que não houve a facada é loucura. É loucura. Tá? Então ninguém fica louco aqui. Aqui vocês vão sair daqui bem informados. Não bem inflamados. Não é a proposta. Tá? A gente vai fazer o break aqui. Tá? E a gente vai para o próximo bloco, onde a gente vai chegar no depoimento do Clênis, que é o ponto alto da live. Se você tem aí meia horinha, se você tem 40 minutos, fica comigo que você não vai se arrepender. E aqui não tem intervalo, que você está participando da gravação ao vivaço. Fala pessoal, vamos lá continuar a repercussão do caso Adélio Bispo e a suposta ABIN paralela documentário do meu colega jornalista Joaquim de Carvalho, canal 247, canal progressista, não é novidade para ninguém, e a gente está repercutindo e analisando tudo o que aconteceu nesse documentário que foi recentemente publicado no canal 247. Vamos lá, você fica à vontade aqui no chat, chegue deixando o seu joinha, coloque aqui a sua opinião como Thiago Gulliver. Por que vocês no Brasil vivem idolatrando os políticos? Uma ótima pergunta também. Aqui quem tem que ser idolatrado é o Brasil, né, Thiago? Concordo com você, não temos que ter políticos de estimação. O sangramento do fulano também foi planejado, diz a Carly Beltramin aqui com a gente. A Val diz, sem anistia. Você sabe para que serve a anistia, Val? Eu vou explicar mais uma vez. A anistia é para corrigir excessos. Você aí do outro lado no chat, responda aqui para mim. Você acha que o STF, através do Alexandre de Moraes, cometeu algum excesso ou não? Até hoje está tudo bem o que foi feito pelo Alexandre de Moraes. Você vê algum vestígio de uma suposta ditadura da toga do STF? Diga você aqui para mim. Se você acha que não, Val, tudo bem você falar sem anistia. Se você acha que houve algum excesso, se o seu filho, por exemplo, tivesse na manifestação do 8 de janeiro ali, tomando um lanche com os patriotas, né, você concordaria com seu filho estar preso hoje lá na Papuda, como muitos estão? Você acha que a inelegibilidade do Bolsonaro, porque ele marcou uma reunião com coronéis para tentar planejar um suposto golpe, que não houve, jovens armados na rua contra o sistema, e simplesmente pais de família que acabaram depredando ali o Congresso Nacional, estão pagando alto essa conta, não houve excesso, está tudo justo o que está acontecendo aqui, é para isso que serve a anistia. Para não precisar impeachment ninguém, né? Impeachment é ótimo, impeachment, dá para o Alexandre recorrer, falar, opa, acho que eu peguei um pouco pesado aqui. Isso é anistia, tá? Falem para mim aqui, o seu comentário é muito importante. Solta aí, Joaquim de Carvalho, sequência do documentário ABIN paralela Bolsonaro, Adélio e o ovo da serpente em Juiz de Fora.
Entre junho e julho, o Carlos Bolsonaro começa a queimar o Santos Cruz, o general Santos Cruz. E o Santos Cruz também é demitido. Então, infelizmente, as pessoas que poderiam colaborar de alguma forma, foram defenestradas e afastadas. A exemplo do general Santos Cruz, que é uma pessoa absolutamente correta e sempre foi fidelíssimo ao presidente. E nós temos um caso inédito, Rodrigo, que é um presidente da República, a 8ª economia do planeta, assessorado por um bando de crianças entre 25 e 30 anos de idade, que não sabem absolutamente nada da vida, um bando de fanáticos liderados por um lunático, né, que todos nós sabemos quem é, da Virgínia, e então é grave a situação do país. E o que acontece nos primeiros atos do sucessor do Santos Cruz? É nomeado ou é indicado Alexandre Ramagem para a direção-geral da ABIN. Capacidade cibernética e velocidade são os maiores desafios da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, segundo o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, que tomou posse nesta quinta-feira. Todo país de primeiro mundo, e o Brasil com potencial para estar entre eles, com a economia pujante, com a democracia consolidada, merece deter uma inteligência de Estado com capacidade, com credibilidade perante as demais instituições, perante a sociedade. Para o presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, o chefe do executivo precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões. A gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e, mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões. E aí começa a chamada BIM paralela. E isso é importante. O uso de uma instituição de Estado que existe para defender o Estado, que passa. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.